Luciana, obrigada. Davi, vamos começar o nosso talk show aqui. Obrigada, Agatha. Antes de mais nada, eu queria que vocês se apresentassem, né, para todo mundo. Acho que o pessoal conhece vocês, imagino, mas acho que é bom contar um pouquinho de vocês. Bom, para quem não me conhece, brincadeira, né? Davi, pregresso ao sonho Verum, né? Acredito que nasci na engenharia, numa engenharia até preditiva, tradicional, né? Sempre trabalhei com planejamento em obras, em projetos, mas sempre com a inquietude de procurar trazer algumas coisas novas no mercado. Para quem conhece um pouquinho da história, eu vou resumir bastante, né, de quem sou eu enquanto profissional, pessoa, né? Despertou em mim a ideia de fazer algo diferente no mercado em 2008, mas muito moleque ainda, né? Falei, vamos percorrer um pouquinho mais a trilha da profissão. O projeto de ir para a Vale, para quem sabe, né, que eu trabalhei na Vale por 7 anos, já foi pensando em um dia ter empresa, até o momento em que, por algumas rodadas, né, pessoal, quem fundou a empresa, chegou o momento, né, nós 4 fundadores da empresa somos ex-Promon, né, a Promon fechou no Rio, e aí surgiu a oportunidade da gente se juntar de alguma coisa que não foi assim, ficamos todo mundo parado e agora vamos pensar. Não, a gente já vem conversando sobre isso há alguns anos anteriores, até o momento propício que acabou acontecendo a união, para que a gente se trouxesse a proposta de valor que a Agatha falou muito melhor do que eu poderia descrever, né? Em que cenário que a Verum se propõe, né? Em que terra que a Verum se propõe a jogar o jogo. Então, assim, dá para dizer hoje, né, que minha história profissional se confunde totalmente com o propósito que a gente gostaria, né, de levar para o mercado, que é um grande desafio, que às vezes, né, no dia a dia, na batalha do mundo Terra 1, beira a utopia, mas que certamente precisa cada vez nos significar e nos movimentar pela clareza que só assim a gente vai fazer, deixar um legado na sociedade. Então, um pouquinho de mim tá aí. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, né, eu acho que a maioria aqui me conhece um pouco. Eu sou Luciana Loures. Eu sou cientista da computação de formação. Sempre trabalhei com engenharia, eu acho que a engenharia sempre me percorreu. Eu trabalhei muito pouco com computação digital por digital, sem atender um cliente que fosse do setor de construção, então, que eu adoro, tá? Sou mãe, eu tenho 2 filhos, né, a Ana e o Arthur, de 11 e 9 anos. Me considero uma pessoa madura, né? Madura eu acho que não tem a ver com idade, eu acho que tem a ver com experiência, com vivência, com a postura perante desafios, que é uma coisa que eu vou explorar um pouco aqui. E eu acho que também a maturidade tem a ver com... O ser mãe traz muita maturidade, sabe? Porque a gente passa a ver a vida com uma perspectiva e um olhar diferente, que eu acho que quem é pai, quem é mãe, muda um pouco a nossa perspectiva de ser. Assim, eu acho que até ser mãe eu era a pessoa mais importante do mundo. Hoje eu não me vejo a pessoa mais importante do mundo, sabe? Então, eu acho que isso traz uma humildade para a gente, que eu acho que ela é muito importante e que complementa. Então, eu até recomendo para todos, né? Sem querer aqui falar para todo mundo ter, mas eu acho que na vida, eu acho que é uma coisa que traz um aprendizado que eu acho que é muito importante, tá? Adoro inovação, adoro estudar, adoro aprender, e assim, eu acho que eu me considero também uma pessoa de muita sorte. Eu tive sorte de encontrar Verum, de ter conhecido o Vidotti, que antes de estar aqui, ele já me ajudava nos meus desafios de inovação, de tentar inovar junto ao setor, né? Então, aqui eu estou como especialista BIM, que vem um pouco da minha bagagem já de digital do passado, né? Então, eu acho que sorte... Eu estou até hoje com o cor verde, que hoje é dia de São Patrick, tá, gente? Eu não sei se vocês conhecem, e na cultura americana, o São Patrick traz sorte. Então, no dia de São Patrick, se você não está usando alguma peça verde, e você levar um beliscão, você vai ter azar o ano inteiro. Então, meu filho hoje era dia de São Patrick, ele tinha que usar verde, falou, mamãe usa verde para você ter sorte.
Então, para a sorte continuar em mim, ontem eu comentei com o Gustavo, aí o Gustavo veio de verde também. Agora entendi porque que Priscila botou isso. Obrigada, Luciana. Muito legal. É bom conhecer a história, né? Que a gente humaniza, inclusive, a relação. Eu vou perguntar, Davi, você começou abrindo já a sua própria apresentação falando do sonho dos 4 sócios, né? Eu acho que não tem como a gente falar de cultura, porque a gente tem um pilar que é o sonho de vocês, né, sendo criado, consolidado. Então, fala um pouquinho mais para a gente desse sonho que foi a Verum, desses 4 sócios. Legal. De fato, a gente, né, trazer o momento que conecta muito com o Cervero, né, porque o nome da empresa já declara muito do que a gente se propunha a ser, né, no mercado desde o início. E eu lembro, né, do momento da gente numa sala, com um quadro talvez daqui até lá, lotado de palavra escrita na mesa, sem técnicas de marketing alguma. Né? Se a gente fosse ver a logomarca inicial, vai dar via horrorosa. Né? Mas a gente exercitando uma série de nomes, e todos os potenciais nomes tinham, por necessidade, de ter o nome Partners, porque a gente acreditava muito nesse conceito de parceria. E esse nome de parceiro, a parte do parceiro, não é um parceiro só do cliente, é um parceiro nas relações em que a gente tem dentro de casa. Um dos primeiros slides, a gente não era ninguém, né, enquanto empresa, ainda só enquanto sonho, estava escrito assim que seremos parceiros das pessoas, dos fornecedores, dos clientes e de todo o ecossistema em qual a gente se propõe a trabalhar. Então, estava desde o início esse conceito de parceria, era inegociável não aparecer esse contexto dentro do nome. E outro que também é negociável, mas não a palavra Verum, porque quando a gente bateu o nome na palavra Verum, a gente cravou nela, falou assim, é ela que a gente vai usar. Ela nasce muito de um mercado que vinha, né, para consultoria, para posicionamento, para credibilidade, a necessidade de, sim, dar um peso de ética, transparência, correção. Então, ela nasceu com esse intuito. Depois, quando juntamos os 2 nomes, também vimos, né, que ele tinha um combinado de parceiro de verdade, ou parceiro verdadeiro, que carrega muito essa essência. Tá? Como que a gente se posiciona no mercado perante um ecossistema quase como uma anomalia, porque não somos consultoria, não somos prestadores de serviço de engenharia, construção, etc. Somos, na verdade, um agente de transformação que entra naquele ecossistema para permitir que todos colaborem. Tanto quanto o lado verdadeiro, o lado da ética, da transparência, quando a gente fala, né, em ter isso como cerne. É interessante que, se eu tivesse que recordar um episódio, talvez os fundadores também lembrem-se, né, desse, não tinha ainda detalhamento de missão, visão, até fizemos exercícios, mas depois evoluímos muito fortemente. Os demais valores surgiram depois de um exercício já com muita gente dentro de casa, o Paulo que já estava dentro da empresa em 2020, mas esses 2 representam, sem dúvida nenhuma, a essência, o nascedouro. Né? E o Cervero, quando a gente olha, né, para tipologias organizacionais, é o que está lá no meio. Você pode falar de vanguardista, pode falar de realizador, entrega de resultado, de colaboração, de metodológico, processual, né, planejador, mas o Cervero está ali no centro, né, no valor inegociável que a gente tem que ter dentro das nossas relações, dentro dos nossos parceiros. E, Davi, assim, a gente entendemos aqui o que é ser Verum. Para onde a Verum está indo? Né? A gente falou um pouco do nascimento, vamos falar um pouco de futuro. Conta para a gente qual que é a tua visão, né, de para onde está indo a Verum. Ano passado, alguém me fez uma pergunta, acho que o Lucas Nascimento. Qual que é o plano? Ele está de pausa essa semana. Qual que é o plano de 5 anos da Verum? Né? E eu não respondi, não sabia a resposta. Quem estava aqui lembra, vai lembrar mais ou menos que eu respondi esse cara. Não trabalho com planos de 5 anos, e sim com uma visão, um propósito genuíno de atingir a transformação do mercado. Se a gente, e olha que, como eu disse no início, né, e aí se conecta muito bem, né?
nasci e cresci, quem me conhece tecnicamente sabe que eu sou um apaixonado, né, por traduzir estratégia em cronograma, em sequência, em rede lógica, em ações no dia a dia, etc. Talvez seria a pessoa mais indicada para estar dizendo que no primeiro ano é isso, no segundo ano é isso, no terceiro tal. No início, alguns já viram, né, que a gente tinha, assim, em termos de planejamento estratégico, uma visão de como que a gente iria evoluir a empresa. Furamos completamente essa previsão, né, porque em 2023 estaremos no máximo com 60 pessoas. Né? Então, assim, furamos, né, de longe, estamos com 176. Né? Então, e aí, nesse sentido, o que eu deixo de visão é, tal qual a gente tem o conceito hoje, né, de gestão por contexto, agilidade, etc., que a gente esteja sempre atento aos sinais, que a gente sempre esteja, né, flexível para pivotar rotas, mas sempre mirando o mesmo propósito. A gente tem uma longa jornada de transformação do mercado, ele precisa necessariamente passar por um momento, por uma transformação onde a colaboração do ecossistema gere relações ganha-ganha, geram melhorias de produtividade. Outro dia eu estava comentando, né? Eu tive a oportunidade de ir no Chile, estava na mina com quem eu comentei, eu lembro que a Sabrina eu comentei, pô, a mina de 122 anos. Aí quando você olha para trás e fala assim, poxa, você vai na mina de cobre, uma das mais antigas do mundo, o Chile é responsável por 28% da produção de cobre do mundo, você está numa empresa, prestando serviço para uma empresa que representa 70% desses 28%, e a matriz energética global depende dessa matéria-prima. Então, assim, você começa a olhar que se você não propuser soluções inovadoras e que tragam o setor de projetos para um patamar, né, de eficiência de uso de recurso, né, a gente vai estar não contribuindo com tudo que a gente espera, né, que a sociedade se transforme mais sustentável. Então, quando você olha para esse propósito de longo prazo, tendo clareza, sim, das diretrizes que a gente vai tomar no curto prazo, sempre conectado com ele, para mim é a melhor forma de traduzir qual que é o futuro da Vero. Sabe? Você sabe, Davi, que é engraçado, eu estou escutando você e está vindo a palavra responsabilidade, assim, como se você tivesse... Olha tudo isso que está acontecendo e tomando essa responsabilidade por né, por parte da transformação desse mercado, é isso, né? Quando a gente fala em cultura de autonomia, né, com alinhamento, eu diria para você que quem interpretar a autonomia como uma palavra que lhe dá o livre-arbítrio de decidir para onde vai, para o que fazer, etc., esquece que ela vem carregada de uma dose de responsabilidade que quem não tem autonomia para tomar decisão nunca a carrega. Né? Então, quando você assume o protagonismo de querer transformar o mercado, você traz consigo uma responsabilidade muito grande. Né? E acredito não, tenho certeza, né, que quando a gente tem, sim, clareza de propósito, traz para objetivos pragmáticos, né, de médio prazo, e aí médio prazo são semestres aqui dentro, né, onde a gente se alinha em relação ao que a gente quer fazer nesse semestre, não há muitos espaços para discutir se a gente vai ou não caminhar nessa linha. É a mesma coisa de discutir valores. Não são negociáveis. Né? Então, assim, eu posso discordar de fulano, beltrano, ou né, numa mesa de cocriação de uma solução ou de uma estratégia. Posso discordar? Pode ser que a solução no final não seja aquela que eu concorde? Sim, mas no momento que eu estiver junto e consensado que essa é a alternativa que a gente vai seguir, ou a gente embarca juntos nessa, ou de fato é melhor a gente nem participar. Então, de fato, a responsabilidade, ela é talvez na entrelinha da autonomia, talvez ela apareça até com mais força do que a própria palavra autonomia. Estou gritando responsabilidade aqui na minha cabeça. Bom, Lu, vamos lá. Vamos trazer essa visão do Davi, né, que ele falou do começo da Verum, futuro da Verum, para o dia a dia, né? Então, você como sócia, como é que a gente agrega valor, né, para o negócio da Verum? Então, vamos lá. Muito bom, assim. Primeiro, esse propósito da gente é um propósito muito amplo, né? Então, quando
quando até tem novos entrantes, e a gente tem novos entrantes o tempo todo, a Vero é uma empresa que acaba assustando, né? A gente tem muitos pilares, tem muitos ingredientes dentro do nosso portfólio para serem entendidos. Então, eu entrei aqui conhecendo parte dos pilares. Até conhecia muitos clientes e muitas das dores, mas eu não conhecia muito bem ainda os nossos remédios, né? Então, eu acho que eu me vejo contribuindo, acelerando esse conhecimento nos times onde eu estou presente, né? Assim, acelerando para que a gente consiga acelerar também, levar isso para o cliente, porque isso é complexo. Hoje, depois de 2 anos e 8 meses que eu estou aqui, primeiro, eu adorei ter a oportunidade de entender muito mais coisa que eu não tinha clareza, sabe? E saber as cadeias de ajuda, porque não preciso ser especialista em tudo, a gente tem vários outros especialistas, mas eu preciso entender que uma determinada dor vai ser melhor sanada por uma determinada competência, né? E acionar isso de uma forma sábia. E acelerar, ajudar com que outros enxerguem isso, eu acho que pode ser uma boa contribuição. E ajudar também os times, porque o não saber, quando a gente tem um portfólio muito grande, cria ansiedade. A gente sabe que trabalhando com muitas soluções, quando a gente entra numa empresa e a gente, de repente, poxa, eu reconheço que eu conheço pouco de tudo que a gente tem para oferecer. Então, isso normalmente cria ansiedade. Então, trabalhar para tirar essa ansiedade, ajudar a contribuir com o time, para ter essa clareza e para lidar com tranquilidade, porque a gente tem muita gente boa para poder nos ajudar, sabe? Então, é só fazer as conexões certas e a gente tem muito para oferecer para o mercado, né? Hoje eu tenho, de fato, a alegria de saber que a gente consegue contribuir muito com o ecossistema, né? Com esse propósito que a gente tem aqui dentro. Deixa eu fazer só uma pergunta rápida aqui para o público, porque a Luciana falou assim, nossa, eu fiquei com medo quando entrei na Vero, né? Alguém mais sentiu isso quando entrou aqui? Eu não estou vendo o pessoal de BH, mas imagino que também levantou a mão, né? Tá bom. Olha que interessante. Eu também, viu, pessoal? Podem ter certeza que no momento zero tinha muito medo, né, galera? Tá bom. Alguém ainda está com medo de ficar na Vero? Também pode levantar a mão, tá tudo bem. Então, tá bom. Davi, vamos lá. A gente elencou aqui 7 valores, né, que são os valores fundamentais aqui da Vero, e claro que a hora que a gente declara, ele é um importante direcionador, né, do como é que a gente vai fazer negócio. Me conta um pouquinho de quais são as principais características, né, do jeito Vero de fazer negócios, sob o seu ponto de vista. É curioso que, para falar dos 7 valores, a gente precisa comentar como que eles nasceram dentro da empresa. Em 2020, né, a gente, alguns de vocês sabem, alguns episódios ali, né, mas a gente pensou o seguinte, caramba, a gente está crescendo, está apontando um crescimento, no ano que vem a gente deve dobrar de tamanho, como que a gente vai fazer? E, de fato, né, desde o início da empresa, a gente tinha como proposta de valor para o modelo de negócio essa participação dos sócios, compondo a estratégia da empresa, compondo os valores, etc. Então, ele nasceu de um esboço de all hands, né, co-criando os valores. Né? A gente fez rodadas de definição desses valores juntos com os 30 e poucos pessoas que estavam conosco naquele momento. Para quem não sabe, né, nós 4, naquele momento ainda, né, atrasava a nota fiscal porque o Davi não fazia medição, né, tinha que dar reembolso e saía correndo para resolver isso e tal. E a primeira pessoa que a gente pensou não foi, né, em trazer para a empresa organizar isso, foi uma pessoa para cuidar da cultura da empresa. Então, o Paulo foi a primeira pessoa que se somou. Nesse momento, ele participou já desse momento, ou foi um pouquinho, logo ali na tua entrada, ou um pouquinho antes, né? E aí, outra curiosidade, né, que meses, pouco depois, a Sabrina se juntou a nós também, muito porque quando nós estávamos nos conscientizando do que seriam os valores da Vero, a gente colocou um valor que até questionava enquanto valor hoje, né? Tipo, a essência é super valorosa, mas a experiência do cliente, né? Acho que poderia ser trazida até em outro contexto, mas a mensagem que a gente queria passar ali
é sim, né, de genuína, de conexão, de parceria, de verdade com os clientes. E digo isso porque isso está muito intrínseco no jeito Verum de ser. Né? Quando a gente fala em entrega de excelência, né, acredito que a maioria das pessoas que se juntou a nós se juntou por entender que aqui existe um time de excelência, existem entregas, existe um anseio genuíno de entrega de excelência na ponta o tempo inteiro. Né? Quando a gente fala de vanguarda e protagonismo, né, e posso puxar um pouquinho a sardinha, né, é de fato ir para a linha de frente, é encarar de frente o mercado, é desafiar a lógica do mercado, é ter consistência e coerência, né? Por mais reveses que a gente, né, tenha e mais desafios que a gente tenha para encarar as barreiras, né, tradicionais que são impostas, os mesmos clientes que nos abrem as portas normalmente são os clientes mais difíceis de ser transformados. Por quê? Porque investir em inovação, né, é para poucas empresas de porte. Então, quando você pega clientes como Vale, como Petrobras, são né, monstruosos e aí geram, né, tem uma dificuldade maior para se movimentar, mas ao mesmo tempo é ali que tem investimento, tem capacidade de promoção desses ambientes. Então, assim, estar ali como parceiro, se posicionando, criando valor, tendo essência técnica, acredito eu que a gente tem que cada vez mais ir para a base, para a essência do porquê que a gente está ali, ao invés de rodar muitas vezes processos por processos, isso daí não funciona. A gente, né, tem que cada vez mais trazer todo o arcabouço técnico que a gente tem para dentro de uma solução que muitas vezes é simples, envolvem mais do que habilidades técnicas, né? Então isso é uma coisa relevante para trazer. E aí, dentro desse cenário, dentro dessa proposta de valor, onde os clientes nos reconhecem como um agente de transformação dentro do mercado, percebam que eu venho trazendo aí os valores, né, nas frases, né? Esse agente de transformação ele tem um compromisso, uma responsabilidade, né, perante o mercado. E muitas vezes essa responsabilidade não é fazer o que o cliente quer, é fazer o que o cliente precisa, e aí o desafio muito maior é você ter repertório, muitas vezes, para convencê-lo a que ele tem que sair da convicção dele para um movimento que é duro, que é difícil, porque movimenta toda uma cultura que moldou essas pessoas tomadoras de decisão no dia a dia, de forma respeitosa, mas muitas vezes necessária para que a gente atinja o nosso propósito dentro do mercado. E a gente trabalhando com modelos de negócio muito consolidados, né? Quando você fala de Vale, perfeito, Petrobras, tem toda uma cadeia ali já funcionando, bem interessante. Perfeito, é super desafiador, não tenha dúvida, né? Se a gente, o César trouxe na parte da manhã, né? Se a gente olha o cenário da construção, né? Porque se a gente for ter ordens de grandeza, né? A Vale, ela investe, por exemplo, algo em torno de 6 bilhões de dólares em capex ano. Então isso é muito, movimento o PIB absurdamente, né? Sem dúvida a empresa de maior capital intensivo hoje na América Latina. Né? Talvez a Codelco chegue ali um pouco perto pela questão da matriz, etc. A Petrobras, óbvio, já foi em alguns momentos, né, no Brasil muito disparado, mas a gente está mexendo, a gente está ali no centro, né, para fazer a mudança, sabe? Porque os formadores de mercado são esses, são os clientes onde a gente está atuando. A gente tem a oportunidade única de clientes que, se a gente for... Ontem eu estava escutando, né, no evento da SEC, que loucura, né? Vocês chegaram do nada no mercado, 5 anos atrás, ninguém existia, vocês estão aqui agora se posicionando, etc. Estamos nos clientes porque eles acreditam no nosso ímpeto de transformação, porque se eles quisessem mais do mesmo, a gente não teria espaço no mercado dentro desses clientes. Né? O maior e mais bonito estágio do evento, isso é verdade. Tá, quem participou, quem fez, parabéns, viu? Muito legal. Então, assim, acho que esse compromisso a gente jamais pode esquecer. Talvez você puxou a palavra, mas a nossa responsabilidade, enquanto propósito, ela é muito maior do que simplesmente se relacionar com o cliente para receber o dinheiro que a gente entende que é justo receber. Legal, Davi. Então, Luciana, ajuda a gente aqui agora, né? A gente está falando de valores Verum. Como é que a gente, né, vive esses valores na prática, né, no dia a dia?
Né? Conta um pouquinho para aterrissar, inclusive. Até o Davi mencionou muito bem aqui que a gente precisa ser agente de transformação, né? Muitas vezes o que o cliente precisa não é aquilo que ele pede. Levar ou dar clareza para eles de que o que eles precisam é um pouco diferente, que aquilo que é um outro caminho que vai agregar valor, às vezes não é fácil de levar isso para eles, mas a gente precisa ser resiliente e tentar ser criativo, inclusive, né? E são estigmas normais que a gente vai enfrentar aí na cadeia nesse ecossistema de fornecedores, e a gente precisa ter repertório para convencê-los de forma diferente. Porque o propósito, de fato, a gente tem que perseguir aquilo que a gente acredita que vai agregar mais valor para o cliente. Então, assim, aos poucos, a gente desafiar esse ecossistema, né? A gente não se conformar com aquilo que o cliente acredita que é aquilo que ele precisa. E é claro que com sabedoria a gente não tem que ser teimoso somente, tá, gente? A gente tem que entrar um dinheirinho também, mas a gente precisa defender aquilo que tem a ver com a nossa marca e com o nosso propósito, tá? Seguir aquilo. Ser verdadeiro, porque a gente está, de fato, acho que o Wilton, a gente está sendo verdadeiro com ele. Isso parte de dentro do coração, né? Não é uma coisa falsa, não é para ganhar dinheiro, é porque é o que vai ser melhor para a empresa deles, só que eles ainda não perceberam. Né? Tentar acelerar esse entendimento. É como se a gente quisesse exportar um pouquinho da nossa cultura para eles, que ainda é uma cultura mais conservadora e que precisa ser acelerada nesse movimento aí de transformação cultural que a gente tem vivido na vida, né? Que a Agatha até colocou aqui de uma forma mais ampla. Deixa eu fazer uma pergunta adicional aqui. Que você falou que a gente tem que, né, a gente defende aqui uma forma de fazer negócio, uma solução que muitas vezes ele não enxerga, né? Ele não aceita. E como é que é, né, vender para o cliente uma coisa que ele não quer? Né? Porque muitas vezes ele não quer comprar aquilo, ou não entendeu, ou tem que fazer um esforço muito grande, e a gente tem uma dificuldade que é a dificuldade da receita diária, né? Mensal que a gente tem que fazer. Me conta um pouco. Na verdade, a agilidade ela é dinâmica. Né? Quando a gente fala de ágil, a gente fala de uma coisa que pode mudar. Então, a gente, desde um plano de trabalho, desde uma etapa comercial, a gente tem que prever que, olha, o escopo pode mudar e eu posso repactuar aquilo. De forma a... Eu não estou sendo intransigente, a receita está entrando com a anuência de quem está ali dentro. Mas eu preciso criar um pulmão responsável dentro do meu plano comercial para que seja viável fazer aquela mudança. Mas toda empresa ágil, e a gente como empresa ágil, eu acho que isso é um ponto importante que precisa ser colocado algum certo grau de flexibilidade para você repactuar alguns entregáveis que estão previstos num escopo fechado. Contribuir um pouquinho. Quando você vai para uma fase, né, inicial de relacionamento com o cliente, né, quando a gente começa por um diagnóstico, é exatamente para ter esse espaço, né, que eu acho que você trouxe com muita felicidade. De fato, às vezes a pessoa pede assim, me dá o remédio tal. Tá bom, para que você quer esse remédio? Então, porque eventualmente o que você acha que você precisa enquanto remédio não é aquele remédio que você tem que utilizar, porque a causa raiz da sua dor é outra. Então, você trazer esse nível de consciência é um repertório que a gente precisa, né, contribuir e colocar de forma genuína no mercado. Tá? A Luta é especialista nisso daí, inclusive. Legal. Davi, vou aproveitar que você está falando e vou, né, na minha apresentação, quando eu mostrei ali os 7 valores, né, a gente traduziu os valores em comportamentos, que é uma forma de aproximar para as pessoas como é que elas vivem, né, os valores da Vero. E aí eu peguei uma frase sua aqui, não lembro de qual material que eu li, mas vamos lá, né, do Ser Verum, né? Transparência e diversidade como alavanca para resultados sustentáveis. Esse ponto da diversidade, da construção de um time plural, passa a ser transversal para todos os nossos valores. Eu peguei só essa frase como um gancho para te perguntar, quais comportamentos que a gente quer ver aqui na Vero no dia a dia? Né, a gente colocou aqui alguns, mas com as suas palavras, né? E você fala muito de transparência, diversidade, resultado, né, que seja sustentável.
Conta pra gente, o que a gente quer ver do time Vero no dia a dia? Trazendo o contexto dessas palavras, né, transparência, eu acredito que qualquer relação de parceria genuína, né, parceria verdadeira, em prol de um propósito, ela tem que ser pautada em transparência. Né? E a transparência, ela é com respeito, né, deve fazer parte do nosso dia a dia para que a gente construa relações fortes e construa alianças que nos levem a essa transformação acontecer da melhor maneira possível. Se a gente for, alguns de vocês, a maioria de vocês já me ouviram usar esse termo, né? Se a gente quiser transformar o mercado somente com cabeças de concreto, né, a gente só vai fazer melhor e não diferente na construção. É impossível hoje a gente achar que vai melhorar a engenharia para onde ela precisa ir somente com cabeças de concreto. Né? E aí entra a temática diversidade, ou seja, mais ampla do que falar, né, da importância da diversidade de gênero e qualquer outra, né, temática que a gente traz de inclusão, de minorias, etc. Eu gosto de trazer a diversidade sobre o aspecto de pessoas que pensam diferente ou que trazem habilidades diferentes para a mesa para co-criar um cenário diferente daquele que a gente tem hoje. Né? É óbvio que os meios para isso envolvem toda a inclusão, todo o pertencimento de minorias que eventualmente trazem essa contribuição. Né? E isso faz parte de um contexto, na minha concepção, muito mais amplo. Por vezes, né, a gente não pode correr o risco, por exemplo, de um processo de transformação, nós acharmos que não existe espaço também para o cabeça de concreto, para a pessoa que esteve ao longo de 30 anos batalhando muitas vezes. Cadê o... Saiu agora? Ali, Né, Wilton? 36 anos batalhando para fazer essa mudança, e na hora que chega uma avalanche de que agora vai, eu não tenho espaço para colocar todo o meu conhecimento, toda a minha bagagem. Então, a diversidade ela é no sentido amplo da palavra, né, de que a construção dessa Terra 2, ela passa pelo respeito e pela pluralidade, né, de todos os aspectos, né, da engenharia. Até porque diversidade inclui, inclusive, ele, né? Exato. Bom, para a gente fechar aqui nosso talk show, eu queria fazer uma última pergunta aqui para a Luciana, falando de valores, né, Lu? Você tem um exemplo de alguma situação em que você viveu na Verum, onde, né, foi crucial viver um valor da Verum, ter um comportamento ali que é esse que a gente fala, que é o nosso jeito de fazer negócio? Eu vou falar do próprio ser Verum, tá? Eu acho que tentar tangibilizar, pelo menos do que eu acredito ser Verum, né? O que para a Luciana é ser Verum, né? Porque quando a gente fala ser transparente, é usar sabedoria, ser direto, eu vou tentar tangibilizar que a diversidade de personalidade, quando a gente lida com times, com clientes, a gente trabalha com pessoas e as pessoas são distintas. A gente está cheio de talento, está cheio de estrela aqui dentro. E muitas vezes a gente vai trabalhar junto e o brilho não está na mesma frequência, e isso é normal, gente, porque somos seres humanos. O que é ser Verum? É lidar com os desafios de qualquer tipo de forma positiva, íntegra, com cuidado. É ter cuidado perante qualquer tipo de desafio e nunca ser omisso, sabe? Então, eu vou trazer exemplo, né? Por exemplo, teve profissional que trabalhou comigo em BIM e que não está mais aqui porque não teve tanto fit nem cultural, nem fit técnico. Mas por muito tempo, a gente tentou dar certo com todas as forças possíveis. A gente trouxe feedbacks, né, o tempo todo, assim, no Coblu registrado, passando. No dia de fazer, só para exemplificar, no dia de, olha, infelizmente a gente não vai prosseguir essa parceria, o que esse profissional me falou diretamente? Ele, Lu, eu fico feliz porque eu saio da Verum melhor do que eu entrei. Em todas as minhas experiências profissionais anteriores, eu entrava na empresa integrado com o time e eu ia ficando isolado a cada dia. E eu não entendia por quê. Hoje eu entendo que eu tenho várias barreiras e eu reconheço que eu preciso melhorar.
E eu sei isso porque eu tive essa experiência aqui com vocês e você me trouxe isso. Então, assim, é um profissional que saiu, mas que me dá Feliz Dia das Mães, me dá Feliz Natal, porque em todo momento eu lidei com isso de uma forma, com ele, muito transparente, né? E, assim, querendo o melhor dele. No final não deu certo, mas está tudo bem, ele está bem em outro lugar. Eu tenho certeza que ele evoluiu, eu evoluí nesse caminho. Isso é só um exemplo, né? É lidar com respeito. Sem expor ninguém, sempre com muito, muito cuidado. E nunca, nunca se omitir. Eu tenho vários outros exemplos aqui dentro. Eu até alinhei com, mas eu acho que quando acaba até uma parceria nossa com algum tipo de desligamento, isso é um exemplo forte. Eu acho que é um exemplo que tangibiliza o respeito que tem envolvido, sabe? Eu acho que é um excelente exemplo. Mas a gente nunca pode se omitir, gente. Então, até eu queria falar que a gente precisa escalar sempre a cadeia de ajuda. Serverum é sobre não ser omisso nunca, é sobre acionar a cadeia de ajuda certa. Eu, por sorte, né, também dentro da Verum, eu sempre consegui, acionando a cadeia de ajuda de CX, VX, eu sempre consegui contornar as dificuldades que eu tive. Mas hoje eu fico muito feliz de saber que existe ainda uma cadeia de ajuda nova, que é o Comitê de Integridade, da qual eu faço parte. E a gente, assim, eu tenho muito orgulho de estar lá, porque os membros do comitê são pessoas extremamente responsáveis, cuidadosas. Então, se tiver algum tipo de problema dentro da empresa, de algum desafio, que você com o time, só com CX, com VX, com seu esforço, você enxergue que aquilo ali não, você precisa de um suporte adicional, existe o Comitê de Integridade para te apoiar, para apurar, para poder avaliar. E isso também precisa ser acionado, gente, porque a gente nunca pode ser omisso por um problema de integridade, ou que a gente julgue ser um problema de integridade. Então, queria reforçar isso, que isso também tem a ver com Serverum, que tem a ver com ter conduta ética. E a conduta ética não é você somente como você cuidar da sua ética, é você cuidar do seu entorno. Você está atento ao seu time. Se você vir alguma coisa errada do seu lado, ou que você pense ser errada do seu lado, que você ajude a empresa, porque você, como sócio, aquilo pode ser ruim para a gente precisa saber, a gente precisa tratar, isso pode ser ruim para o seu projeto. Então, Serverum também tem a ver com isso. Muito bom. Obrigada, Lu, obrigada, Davi. Pessoal, a gente tem uns minutinhos ainda para perguntas. Alguém gostaria de fazer uma pergunta aqui para o Davi, para a Luciana? 6 minutos. 6 minutos. BH, vamos lá. Tá bom, Paulo, te agradeço. Uma pergunta para os dois. Um responde, depois o outro responde. Curiosidade. Se vocês fossem eleger um oitavo valor, qual seria? Fica à vontade. Tempo! Eu vou puxar a fala aqui enquanto a Lu pensa, porque, na verdade, né, Paulo, eu estava até trocando ideia com o Paulo outro dia, que, olha só que curioso, eu mencionei aqui que em 2020 a gente sentou para debater sobre os valores da Verum, sobre um contexto de uma empresa de 35 pessoas que estava há poucos meses, estava mesmo, porque a gente estava negociando o contrato na Vale e tudo mais, de dobrar de tamanho. Então, os valores que estavam lá carregavam muito o momento, né, de vanguarda, de disrupção, de foco em resultado, de entrega, de excelência, de experiência do cliente. Né? Entendo, sim, que num tamanho de sociedade, num tamanho de empresa que a gente tem, né, algumas nomenclaturas que a gente vai refletindo, né, sobre produtividade sustentável, sobre conexão, né, com cada vez menos dissociação entre vida pessoal e profissional, a gente precisa, sim,
trazer esse lado da satisfação plena entre todos que estão aqui dentro, né? Todo mundo tem que se sentir satisfeito, pleno, né, dentro da sociedade. Então, se eu pudesse, né, representar o momento que eu reflito sobre o aspecto de valores, estaria aí, e eu não minto isso, porque eu falei com o Paulo sobre isso essa semana, né, Paulo? Para a gente ver como que a gente fala sobre esse tema, e acho que é isso que a gente... E reflexões que a gente tem o dia inteiro, né? Eu acredito que sem desconectar muito com o ambiente de sociedade, que tem que ter foco em resultado, né? Nós só estamos juntos enquanto sociedade para gerar resultados, né, para nós e distribuirmos entre nós, né? Temos que ter uma visão plena do que é a satisfação. Então, traria essa linha. Não, eu concordo. Eu ia falar alguma coisa parecida com ter alegria, de fato, né? Ter alegria no trabalho, né? Eu acho que isso é essencial, porque quando a gente trabalha feliz, eu acho que isso tem a ver com cada um encontrar o seu caminho, onde você tem mais potencial. Quando a gente fala de plano de desenvolvimento, né? O maior potencial é quando a gente alinha tudo, né? É o que a empresa precisa com aquilo que a gente tem de habilidade, de talento, com o que você tem paixão, né? Então é a gente conseguir guiar e ser guiado, né? Para a gente encontrar, fazer com que os nossos colegas também encontrem esse ponto de convergência, porque isso é bom para todo mundo, né? Ter pessoas felizes, trabalhando felizes com aquilo que gosta, eu acho que isso é um propósito que só faz bem, né? A gente está aqui na vida para ser feliz, não é verdade? Excelente. Pessoal, BH, alguma pergunta? De vocês? Tem uma lá. Cabe uma, tá? Uma última pergunta. Alisson. Oi, Alisson. Oi. Eu queria perguntar para o Davi qual o projeto mais desafiador do tempo, desde que a Vero surgiu, para você, qual foi o projeto mais desafiador até hoje? Particularmente é conciliar a Vera com a minha família. Caralho. Aliás, talvez seja o pior projeto para minha mulher. Quem me acompanha sabe bem disso, sem dúvida nenhuma. Conciliar isso não é fácil. Ainda bem que eu vou sair mais cedo da roda, porque eu vou para o Coldplay com ela daqui a pouco. Então, assim, mas é um baita desafio. Então, acho que complexidade de projeto, tecnicamente, pessoal, cara, no final do dia ele acontece, né? Não acho que esse tipo de desafio, né, pela paixão, pela entrega, acho que é paixão, felicidade mesmo, querer contribuir com o mercado, com a mudança, eu não consigo ver ele, Alisson, como um dos maiores desafios. Mas conciliar, né, a responsabilidade que a gente acaba carregando enquanto tomadores de decisão, né, dentro da sociedade, e olhar para dentro de casa e saber que tem que ter um suporte dentro de casa, né, que muitas vezes, né, nesse período dá para ver que eu poderia ter sido melhor, né, e convivi nesse momento. Minha filha maior tem 6 anos, minha outra tem 4 e a Vera tem 5, né? Então, ter noção do quanto desafiador não foi para mim, mas foi para minha mulher.